Olá, muito boa noite para você de casa, você que ainda está no trabalho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND nesta quarta-feira. E hoje a gente vai falar um pouquinho de vários problemas que estão acontecendo hoje no Brasil. E a gente está vendo aí a questão da CPI, todo esse controle ainda da pandemia, né, em torno da Covid-19. Mas a gente vai conversar, na verdade, com um cidadão comum. Por exemplo, ele é advogado, eletricista, mas é um curioso também, um generalista, né? Ele acaba lendo de tudo, pesquisando de tudo e se colocando no lugar como o seu, de cidadão comum. E ele escreveu aqui, ó, nesse livro aqui, do Dr. Luiz Alberto Silveira, que é o livro Retratos Pandemia 2020. Ele fez uma reflexão também aqui nesse livro e a gente já está recebendo então aqui Claude Pasteur Faria. Tudo bem, Claude? Tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite. Obrigado por ter... também. Imagina, obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço o convite. O Claude escreveu esse artigo aqui, ó, só para vocês darem uma olhada, fazendo algumas reflexões acerca da pandemia, né, do novo coronavírus. E aqui já no início ele começa falando um pouquinho, né, Claude, sobre essa questão da história das pandemias, porque parece que a humanidade vem já padecendo, né, de pandemias desde antes do dilúvio, mais ou menos isso? Eu comecei o artigo com um xiste, uma piada, dizendo que provavelmente a humanidade vem sofrendo com isso antes do dilúvio. Querendo dizer que não é uma coisa nova. Pandemias existem na história da humanidade há milênios, né? Algumas gravíssimas, né? Sim. Nós tivemos a pandemia, por exemplo, da peste bubônica na Idade Média na Europa, que dizimou um terço da população, ou quase 40%. A gripe espanhola, aqui no começo do século XX, que matou 50 milhões de pessoas. Exato. Né? Então, foi uma das piores também. Sim, provavelmente uma das piores, né? Então, a pandemia que nós estamos vivendo agora, ela realmente é algo grave, inusitado. Eu acho que o mundo já não estava tão mais preparado para esse tipo de coisa, achando que, isso já acabou, já passou. Não, os vírus estão aí, existem, né? E podem infectar muitas pessoas, como nós estamos vendo agora, mas que não é nada inusitado, não é. Agora, você faz uma pergunta também nessas reflexões aqui no livro do Dr. Luiz Alberto, né, que ele organizou, e são 59 autores, né, você é um deles. Eu acho que são 59. Dentro dessa sua reflexão, você também parou para pensar sobre Covid-19. Será que era necessária ou será que era necessário tanto controle como está sendo feito? Exatamente, essa é uma questão que não é só uma preocupação minha, como você bem falou, eu sou um cidadão comum, né, que vejo os acontecimentos, como qualquer pessoa, olhando televisão, mídias sociais, e que reflete sobre eles, né, e procuro pensar sobre os acontecimentos de uma forma lógica, racional, usando do bom senso, né? Porque na falta de conhecimentos específicos, você tem que usar o bom senso e se valer do conhecimento de outras pessoas. Certo. Né? Então, realmente, Alexandre, o que eu tenho visto, nós temos visto, é que, de propósito ou não vou entrar nessa questão, mas tem-se usado a pandemia, e não só no Brasil, diga-se de passagem, isso em todos os países do mundo praticamente, os governantes, né, usaram da pandemia para aplicar medidas autoritárias, repressivas, eu diria até totalitárias, sem fundamento científico. Isso é importante que se diga, porque nunca houve um estudo, pelo menos eu nunca vi um estudo, já pesquisei muito, que afirmasse que esse lockdown é eficaz para conter uma pandemia. Nunca houve isso na história da humanidade, né? Surgiu agora. Alguém surgiu com essa ideia do lockdown. Provavelmente há duas fontes para essa ideia, né? Uma delas é lá em Cambridge, né? A Universidade de Cambridge, aquele pesquisador que ficou famoso no sentido negativo, porque fez previsões de que morreriam 20, 30 milhões de pessoas no mundo, né? E o famoso Dr. Fauci, né? Chefe do NIH nos Estados Unidos, que foi um grande defensor do lockdown desde o começo. Fora isso, eu não vi estudos científicos comprovando que o lockdown funciona. Agora você veja, sem nenhuma fundamentação científica, né? Promoveu-se toques de recolher em cidades no mundo inteiro, não é só no Brasil, países com democracias consolidadas, Nova Zelândia, por exemplo, Austrália, né? A situação na Austrália ficou insustentável, cada estado lá se fechou, toque de recolher, ninguém podia sair de casa, Nova Zelândia, assim, isso no mundo inteiro, né? Sem fundamento científico. Então, eu como cidadão comum, olhando isso de fora,
eu me questiono, tem alguma coisa errada com relação a isso? E aí até tem uma questão assim, que a gente até refletiu bastante. Você coloca justamente essa dúvida, mas as pessoas de casa, muitas pessoas, até se perguntam assim, tá, mas esse isolamento era necessário para poder diminuir a curva, né, de transmissão da doença e tal. Só que aí você compara também um pouco, por exemplo, uma gripe espanhola com a nossa pandemia agora do novo coronavírus. Naquela época foram 50 milhões de pessoas. Tem até estudos que dizem que quase chegou a 100 milhões. 100 milhões, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas no mínimo 50 milhões, lá em 1919. Agora, a Covid-19, até agora, em 1 ano e meio, matou 3,3 milhões de pessoas até o mês de maio. Quer dizer, é um número, uma taxa de letalidade muito menor, né? Bom, aí tem vários fatores. Bom, primeiro, é a questão do lockdown que eu estou falando. Quando a gente fala em lockdown, nós falamos em medidas repressivas que trancam as pessoas em casa, fecha comércio, fecha qualquer tipo de atividade, impõe toque de recolher. Isso é o lockdown. O que é diferente de medidas, por exemplo, de distanciamento social, que são necessárias e que devem ser tomadas, é evidente. Porque se essa infecção se transmite de forma, pelas vias respiratórias, de pessoa para pessoa, pelo ar, é claro que se houver um afastamento, um distanciamento dessas pessoas, entre as pessoas, vai dificultar a transmissão do vírus. Então, nesse sentido, o distanciamento social é óbvio que é uma medida sanitária que deve ser aplicada. O que eu questiono é o lockdown, ou seja, fecha tudo. Fecha a cidade inteira, ninguém pode sair de casa, fecha a padaria, fecha o supermercado, como foi feito em alguns lugares, né? Isso é que eu questiono, né? Que, na verdade, a taxa de letalidade, por exemplo, lá da gripe espanhola era de 5%. Porque aqui na verdade... está em 0,02%. Nós estamos hoje em 0,02%, né? Nós temos que considerar também o seguinte, naquela época, no começo do século XX, né, que foi logo na Segunda Guerra Mundial, 18 e 19, não havia... A primeira, né? Primeira guerra. Não havia sequer antibióticos. A penicilina foi descoberta bem depois, né? Então, você tem que ver que a mortalidade naquela época também se deveu às condições sanitárias piores, falta de medicamentos, falta de antibióticos, hospitais com muito menos condições que nós temos hoje. Talvez esse é um motivo que justifica que naquela época morreram 50 milhões de pessoas, né? E agora morreram 3 milhões e 300. Né? Então não se pode dizer... E também, evidentemente, pode ser, eu não sou médico, pela letalidade do próprio vírus, que aquele vírus lá era muito mais letal do que esse. Também é outro motivo, entre outros que podem existir. Claro. Você acha, então, que essa taxa de letalidade não justifica tudo que foi feito, por exemplo, de lockdown e tudo mais? Não justifica. Você vê que no Brasil, eu vi hoje no Brasil, nós estamos com uma taxa de letalidade das pessoas infectadas, a taxa de letalidade é 2,5%. Ou seja, de cada 100 pessoas infectadas, oficialmente infectadas, né? Que para cada pessoa oficialmente infectada, os especialistas dizem que pode haver 5 ou outras 6 pessoas infectadas que não têm sintomas. Né? Mas entre as pessoas infectadas, de cada 100, 2,5 vieram a óbito. 2,5%. Né? Agora, se você considerar o Brasil inteiro, são 220 milhões de pessoas, essa taxa cai para 0,2% de letalidade. Então, é baixa. Né? É baixa. Agora, por que você acha que tudo isso aconteceu? E, por exemplo, a gente tem o caso do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que, desde o início, ainda lá no ano passado, resolveu decidir que governadores e prefeitos é que teriam autonomia para poder decidir tratamentos e lockdown e tudo mais. Isso é uma crítica também que se faz ao STF? Alexandre, se nós fôssemos falar do STF, eu acho que uns 3 programas seus seriam poucos. Imagina. Porque eu sou advogado, apesar de não militante, não praticante, né? E conheço um pouco do sistema jurídico, né? E o que está acontecendo, o que vem acontecendo no STF já há algum tempo, é algo que choca os juristas, efetivamente, aqueles juristas preocupados, né, com segurança jurídica, com respeito à Constituição, com não interferência de poder judiciário no executivo, no legislativo, separação de poderes, harmonia de poderes. Então, aqueles que se preocupam com isso, realmente, são muitos que se preocupam com isso, veem hoje no STF, eu diria, um risco à nossa democracia. Né? O STF se transformou, na minha opinião, né? Eu posso falar com tranquilidade porque eu não advogo, não tenho
causas em tribunais, muito menos no STF, né? O STF, para mim, se tornou um braço político, um braço jurídico, político de alguns partidos. Entendi. É impressionante o que vem acontecendo. Você veja agora, essa semana, o STF vai decidir se pode haver jogos de futebol no país. A Copa América. Né? Então, um partido político entra com uma ação no STF para impedir a realização de 10, sei quantas partidas de futebol, sendo que nós temos diariamente partidas de futebol acontecendo no país. São 4 campeonatos brasileiros, Série A, B, C, D, tem Copa Libertadores, tem Copa do Brasil. Acho que é a primeira vez no mundo que um STF é inacreditável que isso... Primeiro que essa ação tenha sido recebida no STF, porque essa ação, para mim, ela é inepta, não podia nem ter sido recebida. Né? E o mais incrível que foi recebido e será julgado pelo plenário. Então, você veja, reúne-se 11 ministros da mais alta corte do país para decidir se vai ter jogo de futebol no país, de uma competição. Né? Isso é inacreditável. Isso se eu comentar isso com alguém de outro país, vão pensar que eu estou mentindo. Né? Isso sem contar, por exemplo, agora recentemente, aquela denúncia contra o ministro Toffoli, que houve uma gravação, que houve uma delação premiada. Né? O STF julgou a delação do Cabral e o Toffoli, que é denunciado na própria delação, não se deu por impedido e participou do julgamento. Isso em outras tantas ocasiões vem ocorrendo a mesma coisa. Né? Ou seja, é difícil hoje falar sobre o STF, é difícil. E o mais impressionante é que eles mesmos ali dizem que não, mas se nós não fizermos isso, nós estamos sendo ameaçados, a nossa democracia está sendo ameaçada. Quer dizer, eles dizem isso. Bom, uma democracia como a nossa, ela se fundamenta num princípio republicano, né? E esse princípio republicano implica a tripartição de poderes, isso vem desde Montesquieu, não é novo, né? Então, é exatamente o contrário do que o STF diz. O STF não pode interferir no Poder Executivo, a não ser quando, num caso de provocado, devidamente provocado, verifica que o governo ou qualquer autoridade tenha cometido uma infração às leis e principalmente à Constituição. O que não é o caso de um jogo de futebol. Não é o caso. Exato. Copa América. Sem dúvida. E entre tantas outras situações. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, eu acho, na história do mundo, né? Uma Copa eu não tem que sei. ser decidida pelo STF. Eu estou no mundo há não muito tempo, né? Também não pouco, e não sei se jamais aconteceu isso, mas acho difícil. Agora, assim, uma coisa que você fala muito aqui também, tem você já falou dessa divisão dos 3 poderes e tal, e a gente está vendo também uma polarização muito grande no Brasil hoje, né? Entre direita, esquerda, e as pessoas não se bicando mais também, quem é de direita não consegue mais conversar com gente de esquerda e vice-versa e tudo mais. Existe, né, uma linha de pensamento que acha que PT agora, por exemplo, e os partidos de esquerda estão querendo implantar o socialismo do Brasil, como há tanto tempo já se tentou também, até mesmo lá antes de 64. O que você acha que está acontecendo agora nessa questão entre essa briga, né, socialismo, capitalismo, e principalmente com a China no meio disso tudo? Essa é uma questão complexa que exigiria aqui no meu lugar, aí de fato um especialista, e não um cidadão comum. Sim. Né? Mas pelo que você vê, né, assim, como cidadão. O que eu vejo, primeiro, a questão da polarização política. É inevitável que há uma polarização hoje no Brasil. É inevitável. Isso é claro, né? A gente vê isso nas redes sociais, em conversas com amigos, né? Eu, recentemente, até fui almoçar com um casal de amigos, mais outro amigo, né? E no meio do almoço, a conversa descambou para a política, né? E a gente praticamente brigou ali no almoço, num almoço de confraternização, por isso, né? Então, é claro que há polarização. Sim. Com relação ao PT querer implantar o socialismo no Brasil, se você analisar, o PT foi criado em 1980 como uma alternativa à esquerda dos partidos que havia à época. Exato. Né? Saiu gente da época do MDB, de outros partidos, para fundar um PT. Então, a filosofia política do PT sempre foi de esquerda. Tanto assim é que o PT sempre fez alianças com que tipos de lideranças na América Latina e no mundo? Com lideranças de esquerda, sempre. Né? Sempre. Então, é com o Fidel Castro, com o Chaves, com etc. Então, essa filosofia do PT é clara para todo mundo que ela é de esquerda,
né? E tem um viés socialista. Sim, porque o que é o socialismo, na verdade? O socialismo é o Estado grande, o Estado que toma conta de tudo, que suprime as liberdades individuais, suprime a propriedade, né? Isso é o socialismo. Se você analisar, eu já li o programa do PT, está na internet, você lê o programa do PT e veja se aquilo não é um programa socialista. Eu não tenho dúvida de que seja, não tenho dúvidas, né? E é óbvio que o Brasil se encontra numa encruzilhada política, para o ano que vem ter eleições presidenciais. Nós temos claramente duas forças disputando, dois campos, né? Um campo que é o campo hoje da direita, centro-direita e direita, e como os jornalistas falam extrema-direita, que eu não vejo extrema-direita, eu acho que não dá para encher uma Kombi a extrema-direita no Brasil, mas eu vejo muita extrema-esquerda também, isso ninguém fala. Exato. Né? Então, nós temos hoje essa polarização. Muita gente fala, vai ter que ter uma opção, uma terceira via. Eu vou votar numa terceira via. Tá, eu pergunto, que terceira via seria essa? Quem se apresentaria para essa terceira via no quadro político de hoje? Aí nós temos, né, Mandetta, João Dória, Luciano Huck. Tem o Luciano Huck. Sérgio Moro. Então, eu acho difícil aparecer uma terceira via. Não é que não vai aparecer, até pode aparecer, né? Mas que vão monopolizar, atrair a atenção da maioria da população, eu não acredito. Né? Eu não acredito. Por exemplo, a gente sabe que o Foro de São Paulo, que quase ninguém fala também, a mídia nacional também nem toca nesse assunto, mas o Foro de São Paulo tem lá o Fernando Henrique Cardoso, que está junto vários com o Lula, vários, né? José Dirceu e tudo mais. Até o José Dirceu falou até uma frase muito polêmica, né, dizendo que não iam ganhar pela eleição, né, não precisaria de eleição para poder para tomar ter o poder. Exatamente. Exatamente. E agora ele tem se manifestado de novo, quer dizer, e falando que as outras lideranças aqui da América Latina, né, Colômbia, Bolívia, a própria Argentina aqui também, que estão formando já um sistema para que realmente o socialismo chegue a toda a América Latina. Você também viu a questão do Fórum Econômico Mundial, que escreveu lá o presidente, né? O Hans. Isso, Klaus, né? Klaus, isso. Exatamente. Escreveu lá o Grande Reset. Isso. Seria o Grande Reset, tipo, para resetar, por exemplo, toda a sociedade e começar tudo de novo? Como é que seria isso? É interessante, né? Porque, com relação a essa questão do socialismo na América Latina, é claro que esses partidos que pertencem ao Foro de São Paulo, que parece que agora mudou de nome. Né? O Foro de São Paulo, recentemente, eu vi que teria mudado de nome, porque esse nome ficou muito marcado já. Mas continuam as mesmas lideranças, os mesmos partidos, né? E o objetivo é de criar, como eles falam, a pátria grande, transformar toda a América Latina numa pátria grande socialista. Esse sempre foi o objetivo dos socialistas da América Latina e principalmente do Foro de São Paulo. Isso não é conspiração, é só... Com relação à questão do Great Reset que você falou, eu cheguei a comprar um livro desse presidente do Fórum Econômico Mundial, que foi publicado o ano passado. O livro chama The Great Reset, né? O Grande Reset, o Grande Reinício. E eu li o livro com muita curiosidade, e o que está nesse livro é aquilo que que muitos vêm afirmando há muitos anos, que existe um movimento globalista internacional, né? Comandado por elites financeiras, elites políticas principalmente, né? E cuja ideia seria o quê? Implantar um governo mundial. Então, olha só, nós vamos falar mais sobre esse governo mundial para o pessoal de casa entender daqui a pouquinho, hein? Depois do intervalo, não perca aqui no nosso Conexão ND. Voltamos já. De volta ao nosso Conexão ND desta quarta-feira, hoje conversando com um advogado, engenheiro, mas conversando como cidadão comum. Claude Pasteur Faria, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação aqui no nosso programa. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão do globalismo. E o Fórum Econômico Mundial, né, o presidente do Fórum Econômico Mundial, escreveu lá um livro que foi publicado ano passado, chamado The Great Reset, ou o Grande Reset. E você estava falando que era justamente para
criar, para dar luz a esse globalismo? Quer dizer, seria um governo único, é isso? Essa é a ideia. E, na verdade, Alexandre, essa ideia de um governo único, né, que é mais uma ideologia, porque eu acho que isso nunca vai se concretizar, mas, enfim, é uma ideologia. Sim. Isso não é coisa nova. Você veja que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, né, em 18, 19, houve o Tratado de Paz, né, e foi feito em Versalhes, o Tratado de Versalhes. Isso, né? exato. Logo em seguida ao Tratado de Versalhes, no bojo do próprio Tratado de Versalhes, foi criado o quê? A Liga das Nações, né? Que na época reunia 15 ou 20 países, mas não sei quantos. E com qual ideal tinha essa Liga? Que ideal essa Liga tinha? Promover a paz mundial, evitar guerra entre nações, não fazer com que não se repetisse os horrores da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o objetivo do globalismo, como uma organização que controla, né, o mundo. Isso não é novo, isso tem mais de 100 anos. Essa Liga das Nações não funcionou, evidentemente, porque houve guerras entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. A Itália invadiu a Eritreia, a Etiópia, né? Hitler invadiu a Polônia, sim, a Rússia invadiu a Finlândia, né? Então, houve várias guerras que mostraram que essa organização era totalmente ineficaz. Tanto é que ela foi extinta após a Segunda Guerra Mundial, quando se criou a ONU, se extinguiu a Liga das Nações, né? E para você ver que, quando foi criada a Liga das Nações, em 19, a ideia de criar essa liga foi de quem? Do presidente norte-americano na época, chamado Woodrow Wilson, né? Ele teve a ideia, ele bolou lá um plano com 14 ou 15 pontos, levou aos países, aos governos, aos presidentes, aprovaram esse plano, né? E depois, quando o Senado americano tinha de ratificar esse Tratado de Versalhes, o Senado americano não o ratificou. Os Estados Unidos, que foram idealizadores da Liga das Nações, ficaram fora dela, bem como a Rússia. E por que o Senado americano não ratificou? Porque o Senado americano entendia que essa Liga das Nações era uma interferência à soberania norte-americana. Decisões externas não poderiam afetar o país. Então, eles não ratificaram esse acordo. Já com a ONU foi diferente, né? Foi ratificado por tantos países. Mas hoje em dia você acha que é a China realmente que encabeça tudo isso? Não é a China. Na verdade, a China é um dos atores, né? A China tem os seus próprios interesses, assim como a União Europeia tem os seus próprios interesses, né? O mundo islâmico tem os seus próprios interesses, né? E esse globalismo, a ideia desse globalismo é feito por lideranças internacionais, financeiras, políticas, né? Inclusive, existem reuniões anuais e tal. Então, eu não acho que a China, na verdade, o que acontece? Esse globalismo, a ideia dele em si seria um socialismo mundial, né? O que também não é ideia nova, porque se você vê, quando Marx criou o marxismo, né, a filosofia dele o que era? Internacionalista. A ideia de Marx era levar o socialismo ao mundo inteiro. Exato. Tanto é que no Manifesto Comunista, como é que começa lá o Manifesto Comunista? Trabalhadores do mundo todo, univos. O ideal marxista era um socialismo mundial. Para se voltar contra a burguesia. Exatamente, né? Como o globalismo é uma ideia de um governo mundial, né? Que eu acho que, na minha opinião, não vai se concretizar. E aí tem uma questão interessante também, que não deve se concretizar, porque na prática parece que já tem até um economista, um economista já há muito tempo atrás, que aliás eu acho que você tem um livro do Ludwig von Mises, um economista extremamente famoso e tal, e que ele provou ali o porquê que o comunismo, o socialismo não consegue se instalar, né? O socialismo, na verdade, foi provado impossível já no século XIX, né? Em 1960, quando Frederic Bastiat escreveu um livro sobre economia, atacando exatamente por que o socialismo não funcionaria, daquela época em diante já se desacreditou o socialismo em termos econômicos. O socialismo não pode funcionar por N motivos. Eu não teria tempo aqui de falar sobre isso. Sim. Basicamente, 2 motivos, basicamente. Primeiro, ele é contra a natureza humana. O homem, nós, como seres humanos, queremos o quê? Liberdade para agir, para buscar nossos interesses, nossa felicidade, sem interferência externa. E o socialismo é o contrário, é o governo mandando na tua vida. Segundo, em termos econômicos, o socialismo não permite o cálculo do valor das mercadorias. Isso está provado já economicamente, por Mises, por Hayek, por tantos outros. E quando uma economia não consegue calcular o preço das coisas,
ela não tem como funcionar. Não existe economia. Não existe economia, exatamente. Não há economia socialista, isso é uma farsa. Não há economia socialista. A economia não pode funcionar num regime socialista. Claro. Possível. Até porque precisaria de um Estado extremamente inchado e é por isso mesmo que esses líderes acabam inchando cada vez mais o Estado para ter mais o bolo do dinheiro, né, e poder controlar. Mas precisa que alguém pague imposto. E pague para poder sustentar. Alguém tem que sustentar o socialismo. Exatamente. Por isso que torna-se quase impossível. Exatamente. Agora, tem uma outra questão também, que dentro dessa loucura aí de querer se implantar o socialismo, então, pela via econômica não dá, mas pela via cultural dá. E a gente percebe que a cultura socialista está muito enraizada ainda também. Isso é um ponto muito importante que você tocou, né? Porque no Brasil, especificamente, você vê bem o que aconteceu. No regime militar, houve a doutrina Golbery. Né? O que era a doutrina Golbery? Golbery pensava assim, nós estamos com o poder físico, armas, né? Nós mandamos no país. Mas temos uma esquerda que nos incomoda, né? Tivemos que lutar contra a esquerda, houve luta armada, depois a coisa melhorou e tal. Então o Golbery falou o seguinte, vamos entregar para a esquerda o que eles querem. O que eles querem? Jornais, universidades, escolas, Ministério da Educação, revistas. Cultura, né? Cultura, música. Então, todo esse segmento foi para a mão da esquerda e continua até hoje. Se você vê 95% da mídia oficial, da mídia mainstream, é de esquerda. Né? Então, nesse aspecto, eu diria que eles ganharam a guerra. Ganharam. Mas como é que você acha que vai acontecer, por exemplo, para o ano que vem? Antes de você dar essa opinião, eu queria voltar, porque isso a gente vai fechar o programa depois, né? Mas a questão da CPI, por exemplo, e a gente vê que acabou se montando ali um circo também, o que você tem achado da maneira como, por exemplo, o relator, que é o Renan Calheiros, está fazendo questões, fazendo perguntas para os convidados dali da CPI? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo a CPI, na verdade, se fosse o ministro da Justiça, eu baixaria uma portaria ministerial proibindo menores de 60 anos de assistir aquele negócio, aquela CPI. Menores de 60 Porque anos. É algo, eu diria, pornográfico. Chega a ser pornográfico o que está acontecendo no Senado. É risível, é ridículo. Né? É um circo mambembe de horrores. Né? É absurdo. Então, esse relatório da CPI já está pronto. Sem dúvida. Então, eles fizeram uma CPI para tentar achar argumentos para justificar um relatório que já está pronto. Né? E o que tem se visto lá são ofensas a pessoas que vão lá depor como convidadas, nem como testemunhas. Exato. Aquelas médicas, a doutora Alice Yamaguchi. Eu não vou entrar no mérito se elas estão certas ou erradas, porque eu não sou médico. Sim. Não entendo nada de doença, de remédio, nada. Mas o fato em si dessas mulheres e outras pessoas terem sido tratados de forma tão ignóbil, né? E o mais interessante é que eu não vi nenhum movimento feminista se levantando para defender aquelas mulheres. Ninguém se levantou. Houve uma atriz aí, se não me engano, que andou fazendo... Juliana Paz, né? Eu vi. Exato. Mas, fora isso, silêncio absoluto. Tanto é que caíram em cima dela também, né? Caíram em cima dela também. Então o que eu posso dizer da CPI? É um horror. É um horror. É indescritível. O objetivo central é realmente enfraquecer o governo federal? Não tenho a menor dúvida. O objetivo central, desde que o Bolsonaro tomou posse, né, tudo tem sido feito para enfraquecê-lo. Né? A mídia, eu não preciso nem falar. Sim. A mídia, até hoje eu vi uma notícia dada por um jornalista de primeira linha, né, que ele colocou, hoje está na internet, nos jornais aí, que a economia do Brasil começou a despiorar. Olha só que o cara pode procurar que está na internet. Ele não teve a coragem de dizer que a economia brasileira está melhorando, que está, para não dar esse braço a torcer, botou que ela está despiorando. Esse é o nível que chegou a nossa mídia, Alexandre, é uma vergonha. E é impressionante que realmente a gente vê todos os indicadores melhorando, o dólar está caindo, o PIB está aumentando. A Bolsa está no pico. A Bolsa, os empregos, recorde, os empregos estão voltando. E sempre tentam inverter, para dizer que não pode estar crescendo o PIB, mas sempre tem um mas lá para... O objetivo dessa CPI, como de muitas ações do STF, é o de enfraquecer o governo, porque eles já viram que, na verdade, apesar do Bolsonaro, porque eu tenho muitas restrições
quanto à figura, a pessoa do Bolsonaro. Sim. Eu tenho sérias restrições. Eu tenho dito isso a meus amigos e todos que me conhecem sabem disso, né? Eu não sou bolsonarista ou nada desse gênero. Mas o que eu vejo é uma intenção clara de desestabilizar o governo, porque eles estão vendo que, nesse ritmo, se entrar em 2022, com a economia aquecida, o PIB crescendo a 5%, o emprego bombando, como vão tirar a reeleição dele? E é por isso que justifica também o STF ter livrado o Lula. Sem dúvida. E agora todo esse movimento para tentar mundial, fazer... né? Outra vergonha mundial. Uma vergonha mundial, isso aí é um negócio inacreditável, né? Juízes mudam de voto de um ano para o outro sem que tenha havido mudança de fato. Os fatos são os mesmos, o direito é o mesmo e o juiz, de repente, eu me arrependi, eu vou mudar o meu voto. Tem acontecido no STF isso diariamente. Exato, diariamente. A Carmen Lúcia mudou um voto recentemente agora. Então, quer dizer, não tem mais segurança jurídica no Brasil. Acabou a segurança jurídica. E quem é da área do direito sabe que a coisa mais importante para a sociedade, para as pessoas, para os empresários, é poder confiar no Poder Judiciário, saber que, ocorrendo um fato X ou Y ou Z, o direito diz isso sobre aquele fato e a consequência vai ser essa ou aquela. Né? Isso, tem que haver essa previsibilidade. Uhum. Quem vai investir num país cujos tribunais mudam de opinião da noite para o dia, sobre o mesmo assunto, sem que as leis não tenham mudado, sem que a Constituição não tenha mudado? Eu fico imaginando, por exemplo, Claude, se nós não tivéssemos a pandemia, né, ano passado. Se nós não tivéssemos a pandemia, por exemplo, não tivesse esse coronavírus, as coisas seriam diferentes já. Primeira coisa, se não tivesse havido a pandemia, o Trump estaria reeleito. Sem dúvida. Trump estaria reeleito com o pé nas costas. Exato. Né? E, evidentemente, que o Bolsonaro, nessa altura, estaria com mais popularidade do que está hoje. Uhum. Porque vocês não se iludam, né? A propaganda negativa que se faz em cima do governo, com base na pandemia, é para pegar o que mais as pessoas têm no seu íntimo, o medo. Sim. Já falamos sobre isso, o medo. Controle social. Controle social, medo. Você coloca pavor nas pessoas, medo, e a pessoa começa a acreditar naquele negócio, não sai mais de casa, o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é aquilo. Isso é propaganda. Isso foi feito por... Mussolini fez isso na Itália, aquele jornal dele, Il Popolo, né? O Hitler fez isso. Também. Todo governo totalitário, na verdade, usa a imprensa para fazer propaganda a seu favor. O Bolsonaro é o único ditador genocida, fascista, que eu conheci até hoje, né, que não usa a imprensa a seu favor, muito pelo contrário. E aí é que está, como é que... Defende a liberdade de imprensa. Também, principalmente. Está até no programa de governo dele. Não, ele tem dito diariamente. E o programa do governo, por exemplo, do Lula, do Haddad, no caso, de 2018, era justamente o controle da imprensa. Sem dúvida. E muitos jornalistas no programa dizendo do PT. o contrário. O Lula Exato. chegou a expulsar um jornalista do Brasil, que chamou o Lula de bêbado, algo parecido. Não aconteceu isso? Exato, exato. Mas é o Bolsonaro que é o ditador fascista. E essa narrativa, por exemplo, genocida, que muita gente fala e bate panela e tal, será que eles não podiam tomar uma atitude contra isso? Porque é difícil, é complicado, né? Na verdade, é o seguinte, se alguém chama alguém de genocida, né, isso é uma calúnia. Né? Você está imputando a alguém um crime, porque genocídio é crime, e um crime dos mais graves da humanidade. Sim. Então, se eu te chamo de genocida, eu estou te caluniando. Então, você tem ação contra mim, de indenização. Né? Uhum. Agora, o Bolsonaro ele não pode sair processando centenas, dezenas, milhares de pessoas que o chamam diariamente de genocida. É impossível isso. Né? Então, essa narrativa do genocídio, ela vem sendo construída há 2 anos, e hoje, quando se fala em Bolsonaro, as pessoas é um genocida. Como se as pessoas não sabem o que é um genocídio. Uhum. Imagino que a pessoa que chama o Bolsonaro de genocida não sabe o que é um genocida. Exatamente. Né? Não sabe quem foi Idi Amin Dada, Pol Pot no Camboja, não sabe quem foi o próprio Fidel Castro, Stalin, Mussolini. Até mesmo a questão de ser fascista, Hitler, né? As pessoas também acabam não sabendo dizer. Não, ninguém sabe o que é fascismo. Ninguém sabe o que é fascismo. As pessoas repetem isso como papagaios. Ninguém sabe o que é fascismo. Alexandre, o Brasil é um país onde 75% da população é formada por analfabetos funcionais. Culpa de um sistema educacional falido, que está implantado há 30, 40 anos, baseado em doutrinas pedagógicas totalmente absurdas, que não vou entrar mesmo. Claro. E esse é o resultado
desse sistema educacional, produzindo pessoas que não sabem ler um texto, e se leem, não sabem o que está contido ali, repetem bordões e palavras sem saber o significado. E até você começar a mudar esse sistema educacional leva anos, né? Isso é coisa de 2, 3 gerações, não tem como mudar. Agora, pode falar. Não, só para complementar. Sim. Pessoas esclarecidas, por exemplo, advogados, engenheiros, pessoas esclarecidas, Sim. caem nessa onda da narrativa. Exato. E ficam colocando na internet que o Bolsonaro é fascista, genocida, é isso. Pessoas de nível superior, com advogados, já vi fazendo isso, escrevendo isso. Exato. Médicos também fazendo isso. É porque já tem essa bagagem. Porque é a narrativa. A narrativa, né? A narrativa, entrou a narrativa. Né? Dentro disso tudo que a gente comentou, o que você acha, então, que vai acontecer no passado? Nós temos aí o STF que liberou o Lula para ele poder ser candidato à presidência, brigar com o Bolsonaro. O que está acontecendo hoje no Brasil e pode acontecer? Olha, Alexandre, eu vou ser bem sincero contigo, eu nunca fui muito ligado à política partidária. Eu leio bastante, estudo, mas eu não sou um estudioso de política, não sou cientista político, né? Sim. E não tenho bola de cristal. Eu acho que, neste momento, é difícil alguém prever o que vai acontecer ano que vem. É difícil. Né? Supondo que nós teremos 2 candidatos fortes, um de cada lado do espectro político e alguns no meio do espectro político, né? É provável que a eleição possa acabar até no primeiro turno, dependendo dos números, né? Para um lado ou para o outro. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer. O que eu tenho visto, o que todo mundo tem visto, essas manifestações aí populares recentes, né? Basicamente em prol do atual governo, e outras manifestações contra o governo bem menores. É isso que nós temos visto. Essas passeatas de motocicletas estão ocorrendo, de 1º de maio, milhões de pessoas na rua. Se isso é um indicativo do que poderá ocorrer em 2022, eu não sei, mas pode ser um indicativo. Mas até lá, eu não sei o que vai acontecer. O STF pode inventar qualquer porção mágica ainda desconhecida do sistema jurídico brasileiro, isso não está descartado. Pode acontecer qualquer coisa, meu amigo, até lá. Não sei. Nós vamos ter que ter um outro papo aqui também no Conexão ND, então. Sem dúvida. Claude, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande. Ótima noite para você. Muito obrigado. E na semana que vem a gente está de volta aqui no nosso Conexão ND. Até lá.